Olá, pessoal. Então hoje nós daremos início à aula sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Essa aula ela vai ser dividida em blocos. Então hoje nós vamos falar, né, vamos dar uma introdução e eu vou falar o que contém dentro do Código de Ética. Nas próximas aulas, então, eu irei dividir as, as aulas em blocos de responsabilidades, deveres e proibições dos profissionais da enfermagem. Tudo o que contém dentro do Código de Ética, certo? Vamos lá. É importante eu saber quando surgiu o Código de Ética e quando surgiu então o exercício profissional, o exercício da profissão, né, da enfermagem, a legislação. Então, em 1973, nós tivemos uma lei de criação dos conselhos federais e regionais de enfermagem. Então, em 1973, existiu o exercício profissional. Entretanto, nós não tínhamos um conselho para a defesa destes profissionais e a gente não tinha ainda descrito quais eram as atribuições desses profissionais. Então, existia a profissão da enfermagem, mas o que competia à enfermagem? Quais eram as atribuições destes profissionais? Quem eram as pessoas que faziam parte da enfermagem, certo? Então, em 73, com a Lei 5.905, criou-se o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem. O que compete ao Conselho Federal? O Conselho Federal, ele supervisiona, então, os conselhos regionais. Ele aprova qualquer regimento, né, interno do Conselho Regional, ele instala os conselhos em todos os estados e ele elabora o Código de Deontologia de Enfermagem e pode alterar ou não quando é necessário. Então, lá naquela época, em 1973, nós falávamos em Código de Deontologia. Hoje, nós trabalhamos com Código de Ética, que é a mesma coisa, só foi modificado o nome. 13 anos depois, né, da lei de 73, que regulamenta, que faz parte da legislação profissional, nós tivemos, então, em 86, em 87, um decreto que regulamentava o exercício profissional. Como assim? Então, esses decretos, eles colocavam quem fazia parte, então, da equipe de enfermagem e quais eram as atividades, as habilidades escritas no conselho. Então, o que era a atribuição específica do enfermeiro? O que era a atribuição específica e comum entre enfermeiros e técnicos e auxiliares? Tá? Então, foi descrito a partir de 1986, quando nós tivemos um regulamento, um decreto. Então, no artigo 2 desse decreto, ele fala que a enfermagem e as suas atividades auxiliares somente pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem. Quem são essas pessoas? O enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e o parteiro. Hoje, o enfermeiro obstetra. Mas nós temos ainda desde 1986 profissionais que são as parteiras. Esses profissionais, eles fazem parte, né, do exercício profissional da nossa categoria. E ainda, de acordo com esse decreto e com essa lei, nós temos as atribuições específicas comuns de todos os profissionais. Então, quais são as atividades específicas do enfermeiro? O que é privativo para esse enfermeiro, que só o enfermeiro pode executar? O planejamento, a organização, coordenação, execução, avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Então, isso aqui, ó, é as etapas da SAI. Então, a SAI é privativa do enfermeiro. A consulta de enfermagem, prescrição de assistência de enfermagem e os cuidados diretos com os pacientes graves ou
que exigem técnicas de alta complexidade. O que é isso? Algumas técnicas elas são consideradas invasivas e elas são privativas do enfermeiro. Por exemplo, a passagem da sonda nasointeral. Sonda nasointeral é uma sonda que nós passamos na cavidade nasal até a primeira porção do duodeno. Ela possui um fio guia, né? E essa sonda, ela é privativa, a passagem dessa sonda é privativa do enfermeiro, ou seja, então, cuidados diretos da enfermagem com pacientes graves ou de uma complexidade maior, tá? Então, privativo aí. Isso é extremamente importante, tá, pessoal, saber. Então, só para a gente organizar a nossa linha do tempo, em 1973 foram criadas a legislação sobre o exercício profissional. Dentro dessa legislação foi elaborado o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem. Em 1986 e 1987 nós temos uma lei e um decreto que uma lei e um decreto que falam, que descrevem as atribuições específicas e comuns da equipe de enfermagem. E em 2007 nós tivemos a primeira resolução do COFEN, que aprova o Código de Ética dos Profissionais. Nós trabalhamos com essa resolução de 2007? Não, nós trabalhamos com a resolução de 2017, porque nós já tivemos uma reformulação nesse Código de Ética. Então, ao longo desses anos, pôde perceber a importância de alterar alguns direitos da equipe de enfermagem, algumas responsabilidades e algumas proibições. Então, esse Código de Ética 564 de 2017, dentro dele nós temos os nossos direitos, as nossas responsabilidades e as nossas proibições. Esses 3 itens nós trabalharemos nas próximas aulas por bloco. Então, a próxima aula eu vou trabalhar somente os direitos da equipe de enfermagem, depois somente as responsabilidades e depois somente as proibições. Hoje eu vou dar uma introdução para que vocês possam ter uma visão bem ampla, assim, do que pode ser isso, né? O que dentro do Código de Ética me dá direito, o que é de minha responsabilidade e o que eu não posso fazer. Vamos lá. Dos direitos. Os direitos, eu posso me recusar a executar alguma técnica que não é da minha competência. Tá? Mas eu posso, desde que esteja constando dentro do Código de Ética. Então, por exemplo, a prescrição médica, ela é realizada, então, todo o início do dia. Então, o médico faz a prescrição lá de quais medicações deverão ser realizadas para aquele paciente. Essa prescrição, ela obrigatoriamente precisa estar assinada e ter o número do conselho do médico. Essa prescrição ainda é válida por 24 horas, ou seja, se ele prescreveu às 9, essa prescrição vale até amanhã às 9 horas da manhã, ok? Se essa prescrição ela não estiver carimbada e não estiver assinada, eu posso me recusar a executar aquela medicação naqueles horários. Por quê? Pensem só comigo. É um direito meu isso. Pensem só comigo. Eu faço essa prescrição e não está assinada e nem preenchida com o conselho desse médico. Fiz essa medicação nesse paciente. Esse paciente, por exemplo, era alérgico à dipirona ou à penicilina e estava prescrito. Esse paciente tem uma parada cardiorrespiratória. O que esse médico pode alegar? Não foi eu que prescrevi essa medicação. Como é que você fez? Entendeu? E aí, como é que nós iremos justificar? Então, eu posso me recusar a fazer caso não tenha essas informações. Passou do horário dessa medicação, do horário dessa prescrição. Essa prescrição chegou no outro dia, 9 horas da manhã, ele não passou de novo. Eu vou fazer as mesmas medicações do dia anterior? Não.
eu posso me recusar. Isso é um direito meu, tá? Então, o Código de Ética Profissional assegura que a gente se recuse a fazer algumas técnicas, a executar algumas técnicas, desde que eu siga, né, criteriosamente o que está de errado ali. Então, gente, o código de ética, às vezes a gente fala, é muita coisa escrita, é extremamente importante que a gente, enquanto equipe, a gente saiba disso. Porque depois nós precisamos aplicar, né, o código de ética, os direitos, as responsabilidades e as proibições com a nossa equipe, com os técnicos, com os auxiliares. Então, nós seremos líder de uma equipe. Então, é extremamente importante que a gente saiba isso. Então, deu para conhecer aí um pouquinho dos nossos direitos, né? Responsabilidades e deveres. Então, eu preciso assegurar a pessoa, ou a família, ou o coletivo, uma assistência de qualidade, livres de imperícia, negligência e imprudência. Vou explicar no próximo slide detalhadamente cada um. É a minha responsabilidade atender, né, prestar uma assistência de qualidade para toda a família. Estimular e promover a criar condições para aperfeiçoamento técnico. Então, estudar, fazer cursos, eu preciso sempre estar ali estimulando a minha equipe, até eu mesmo, né, tendo a iniciativa de buscar conhecimento fora do ambiente de trabalho. É da minha responsabilidade evitar que aconteça, né, ações que caracterizem, então, a imperícia, a imprudência e a negligência. O que é uma imperícia? Quando um profissional ele realiza uma ação que é de sua competência legal, mas ele não tem destreza. Vamos lá para um exemplo bem característico. Eu tenho um acesso venoso, então, ali onde nós administramos a medicação, né, pela veia, e nós temos uma sonda nasointeral, que é para administração da dieta. O médico vai e prescreve administrar dieta por sonda nasointeral de 3 em 3 horas. Chegou lá às 10 da manhã, a minha equipe vai, pega essa dieta e vai administrar no paciente. Em vez, né, desse profissional, em vez desse profissional ele introduzir essa dieta na sonda nasointeral, ele introduz essa dieta no acesso venoso. O que está acontecendo ali? Ele está ocorrendo um ato de imperícia. Então, ele está realizando algo que ele é da sua competência, ele pode colocar aquela dieta, mas ele não tem destreza, ou seja, ele não tinha conhecimento qual dispositivo que ele tinha que colocar aquela dieta. E ele acaba colocando no dispositivo errado e acaba ocasionando um dano, né? Acaba colocando esse paciente em risco. Então, isso é um ato de imperícia. Deu para entender? E aí nós temos o ato de imprudência, quando um profissional realiza um procedimento que não é da sua competência. Então, por exemplo, eu sou enfermeiro e tenho a responsabilidade, né, privativa da passagem de sonda nasointeral. E aí eu tenho um técnico de enfermagem e eu peço para esse técnico fazer essa passagem da sonda nasointeral. Esse procedimento não é da competência do técnico, e sim do enfermeiro. Então aí nós estamos cometendo um ato de imprudência, nós estamos sendo imprudentes com o nosso exercício profissional. Nós temos ainda a negligência. É caracterizada, né, é conceituada como a falta de cuidado de uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Vamos para um exemplo de negligência. Então, eu pego o plantão às 7 horas da manhã e vou até às 19, faço 12 horas. Às 19 eu troco o plantão, passo o plantão para o enfermeiro da noite e vou embora. Chega às 19, 19h05, 19h10, o enfermeiro do plantão noturno não chega.
Bom, já deu o meu horário, né? Eu não posso ficar esperando. Eu deixo os pacientes e o plantão lá e vou para minha casa. Eu estou cometendo um ato negligente, eu estou negligenciando o serviço, porque eu estou abandonando sem passar para alguém, tá? Então caracteriza aí uma negligência. Então é de nossa responsabilidade, né, que a gente impeça que aconteçam atos de imperícia, imprudência e negligência. Faremos um exercício para memorização desses atos ao final desta aula. Proibições. Então, eu acabei dando um exemplo de proibições lá no primeiro slide, quando eu falei de deveres. Se eu tenho uma prescrição médica e essa prescrição médica é válida por 24 horas. Passou esse horário, eu sou proibida, eu sou proibida mesmo de executar aquela prescrição. Eu preciso de uma prescrição nova, tá? Então, aqui é um exemplo de prescrição. Então, dentro, né, desse conteúdo, né, dentro desse código de ética, eu tenho esses 3 importantes blocos de deveres, responsabilidades e proibições. Quando eu cometo algum ato ilegal, algum ato que não me respalde, que não está dentro do código de ética, eu respondo legalmente. Então, tem as penalidades que são atribuídas pelos conselhos federais e regionais. Quais são essas penalidades? Advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação. Então, eu vou explicar depois de cada bloco quando nós, né, advertimos alguém da nossa equipe ou quando nós podemos levar uma advertência verbal. Quando o conselho penaliza o enfermeiro ou a equipe de enfermagem com uma multa, quando com uma censura e assim sucessivamente. Segue aqui então as referências, né, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tem a resolução. Eu estou postando ela já lá no ambiente virtual e vou enviar para vocês também no WhatsApp. E ao término, né, dessa aula, quando vocês terminarem de assistir, nós iniciaremos a nossa discussão lá via WhatsApp e ambiente virtual, ok? Um beijo, fica com Deus. Estou esperando vocês. Estarei esperando vocês.